Graça e paz, irmãos. Amém? Quantos têm motivos para celebrar o Senhor nessa noite? Glória a Deus. É por isso que nós estamos aqui. Porque a nossa vida tem sido tremendamente abençoada pelo Senhor. Amém? Vamos ficar de pé mais um minutinho. Nós estamos num culto que tem um tema. Você sabe qual é o tema desse culto? O desafio que é esse culto. Nós fomos criados. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga: você foi criado para vencer. Amém? Nós fomos criados para vencer. Apocalipse 12:11 é uma promessa para nós que diz assim: eles venceram. Isso está falando da igreja. O Senhor estava falando sobre a igreja, lá no Apocalipse, dizendo: eles venceram. Isso já é base para nós crermos que nós temos vitória. Amém? E essa vitória nossa está bem fraquinha, né? Junto com o nosso amém. Nós temos base na palavra de Deus para nós crermos na nossa vitória. Amém? Segure na mão da pessoa que está ao seu lado. Vamos agradecer o Senhor antes da palavra e dizer: Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos feito mais que vencedores, Pai. Senhor, nós te louvamos nesta noite, Pai. Nós te bendizemos, Senhor, nós te agradecemos. Senhor, quantas são as oportunidades que o Senhor tem dado a cada um de nós, Pai, para desfrutarmos das Tuas vitórias em nossas vidas, Pai. Por isso nós queremos Te louvar, nós queremos exaltar o Teu nome nesta noite, Pai. Nós queremos publicar no céu, Senhor, que nós temos crido, Senhor, nas Tuas promessas, nós temos andado sobre a Tua palavra, Senhor. Nós temos colocado os nossos pés, Senhor, e temos nos movido, Senhor, por aquilo que o Senhor está falando, por aquilo que o Senhor está ministrando, Senhor, as nossas vidas, Pai, porque a Tua palavra tem sido, Senhor, lâmpada para os nossos pés, Senhor, e tem sido luz para o nosso caminho, Senhor. Por isso nós não desviamos da Tua palavra, nem para a esquerda, nem para a direita, Senhor, para que nós possamos prosperar em tudo quanto o Senhor tem falado, Pai. Nós Te louvamos e abrimos o nosso coração nesta noite, para que o Senhor ministre a cada um de nós, como lhe apraz, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Abrace 2 a 3 pessoas, então você tome o seu assento, aleluia. Diga para essa pessoa: você nasceu para vencer, aleluia, aleluia. Aleluia. Irmãos, nós temos muitos motivos para nos alegrar em Deus. Amém? Porque nós fazemos parte de um corpo vivo, nós fazemos parte de uma igreja viva, nós temos sido, como a palavra que foi ministrada aqui agora, nós não temos motivo de trabalhar pelas coisas que perecem, porque nós temos recebido muita palavra de Deus sobre a nossa vida, amém? Nós temos sido alimentados pelo Senhor, nós temos sido direcionados pelo Senhor a cada dia, a cada culto, a cada semana. O Senhor tem falado. Nós estamos chegando ao final de um ano, mas de um ano de grandes vitórias, amém? Quantos podem dizer um ano de grandes vitórias? Amém? Mas para nós termos vitórias, irmãos, nós temos que ser desafiados. Amém? A vitória não é o resultado de uma vara de condão, que alguém vem, de uma imposição de mãos, que alguém coloca a mão sobre a nossa cabeça e as coisas mudam. Sim, isso é importante, uma liberação de unção é importante, mas nós temos sido instruídos, nós temos sido ensinados, nós temos sido ministrados pela palavra do Senhor das mais variadas formas, através de muitas pessoas, como o Senhor tem falado.
A semana passada, nesse culto de quinta-feira, nós fomos ministrados. Quem se lembra da mensagem de quinta-feira passada? Às vezes nós não nos lembramos daquilo que o Senhor nos fala, né? Ali sobre Ruth, sobre Noemi, de nós não voltarmos para Moabe, de nós não voltarmos para o lugar da maldição. Nós fomos ministrados tremendamente nesse domingo, né, com a palavra do pastor Luciano. Que palavra maravilhosa que o Senhor liberou, né? Que palavra tão grande no sentido da profundidade como da extensão. O Senhor falou muito com a gente. De uma geração que está sendo formada no deserto, de uma geração que está sendo criada, gerada em Deus para cumprir um propósito. Nós temos que receber a palavra de Deus, nós temos que guardar a palavra de Deus, nós temos que praticar a palavra de Deus. A nossa vitória, irmãos, ela é resultado da presença de Deus na nossa vida e daquilo que nós nos submetemos a Ele. E submeter a Deus é aplicar a palavra de Deus na nossa vida. É nós entendemos aquilo que o Senhor falou, porque aquilo que nós não compreendemos da palavra, nós também não desfrutamos. Então, às vezes, você pode estar no culto de corpo presente, mas não com seu espírito aberto para ser ministrado pelo Senhor. Amém? E nós não estamos num culto de corpo presente, nós estamos num culto com o nosso espírito aberto, para nós recebermos daquilo que o Senhor tem para nós. Deus fala de muitas formas, durante todo o culto o Senhor fala com a gente. Eu quero que você abra comigo nessa noite, um texto que é conhecido, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1. 2 Timóteo 2, 1. Enquanto você abre a palavra, ou acessa a sua palavra, eu quero saudar os irmãos da TV Rica, aqueles que vão estar recebendo essa palavra mesmo à distância, ou vão receber essa palavra em algum outro momento, que o Senhor também possa falar na tua vida, amém? 2 Timóteo 2, 1, diz assim: sumiu. Tu, portanto, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular a outros. Participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porquanto seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com o regulamento. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Pensa bem sobre o que estou afirmando, pois o Senhor te fará compreender tudo. Amém? Paulo, escrevendo a seu filho na fé, a Timóteo, Paulo tinha um propósito naquilo que ele estava falando, naquilo que ele estava construindo na vida desse jovem ministro. Paulo queria formar uma estrutura na vida daquele jovem que o levasse a um crescimento espiritual, que o capacitasse ou o condicionasse a viver uma vida onde ele pudesse desfrutar da operação de Deus nele e através dele. Quando nós falamos de vencer, a palavra vitória, muitas vezes, ela é mal administrada por nós, porque nós achamos que as coisas que não estão no nosso propósito, não estão na nossa visão,
causando alguma coisa que nós podemos chamar de alegria ou de resultado, alguma coisa que está fora disso, nós costumamos dizer que nós não estamos vencendo. O importante, quando nós vamos pensar sobre isso, que tão importante quanto vencer é nós permanecermos numa condição de vencedores. Quando você vê algumas entrevistas de alguns jogadores, e para nós corintianos é bem fácil falar sobre isso, né? Você ser campeão num ano e depois no outro ano você lutar para não ser rebaixado. E muitas vezes essa é uma realidade na vida, até mesmo dos filhos de Deus. Porque às vezes nós lutamos por um objetivo, por alcançar alguma coisa na nossa vida, e quando nós alcançamos, nós não nos apercebemos do todo, nós nos alegramos com algumas vitórias, mas nós não estamos nos preparando para aquilo que realmente será uma grande vitória na nossa vida. Não são alguns pequenos bons resultados que nos fazem realmente vencedores. Eles são importantes dentro de um processo. Uma vez entrevistaram Michael Jordan e ele disse assim, perguntaram para ele como que é você ser o grande astro de um time. E ele falou assim, é tremendo. Mas ele falou, um grande astro, ele leva o time a ganhar alguns jogos. Mas ele disse, mas o nosso objetivo não é ganhar alguns jogos. Nosso objetivo é ganhar o campeonato. Há pessoas que perdem uma batalha e já se entregam, mas eles não perderam a guerra. Perder uma batalha não significa perder uma guerra. O que eu quero nessa noite é falar um pouco sobre esse assunto, sobre o que é vencer. Qual a ótica de Deus para aquilo que nós, muitas vezes, tem sido o alvo da nossa vida, buscar viver uma vida vitoriosa. Todo aquele que quer ser um vencedor, ele precisa aceitar ser treinado para vencer. Amém? Assim como eu disse que a vitória não é o resultado apenas de algo rápido, de algo imediato. Nós ouvimos nesse domingo, dentre tantas coisas, mas uma chave que nos foi dada foi que nós, ocidentais, nós não nos acostumamos ou não gostamos muito de processos. Nós somos uma geração imediatista. Nós fazemos parte, nós temos sido treinados sem nos percebermos, nós temos sido treinados a resultados rápidos. E quando algo nos leva a um processo, nós temos a tendência a recuar, ou temos a tendência a rejeitar os processos, porque nós queremos algo que seja rápido. Nós queremos algo que nós possamos plantar hoje e colher amanhã. E não funciona. E por isso há muita frustração. E por isso muitas vezes a nossa linguagem, a nossa comunicação, ela não é uma comunicação de vencedores. Ela é uma comunicação muitas vezes de derrotados, de pessoas descrentes. Porque o fato de eu estar num processo não significa que eu não estou vencendo. Mas significa que eu estou sendo treinado e preparado para uma grande vitória. Amém? Então o processo em si, ele está me preparando para algo, mas eu posso não estar vendo. Outra coisa que o Senhor falava para mim enquanto eu preparava essa mensagem, Ele me dizia que todo vencedor se submete, muitas vezes, ao que não gosta, para alcançar o que busca. Muitas vezes, para que eu e você possamos chegar àquele propósito final, eu terei que me submeter. Muitas vezes, você olha um atleta, ele quer o troféu, ele quer a coroa de campeão, mas ele tem que se submeter a treinamentos rígidos,
diários, a dores, a sofrimento. Não é assim? Por que um atleta de alto nível, ele se submete a esforços tão altos? Eu me lembro um dia, eu vi uma reportagem de um repórter que ele foi passar uns dias num treinamento de um time de futebol de alto nível. E os jogadores que estavam acostumados àquilo, eles olharam e falaram, ele não vai aguentar. E aquele repórter, ainda que ele tivesse um bom preparo físico, mas ele não estava adaptado ao nível de exigência que os jogadores são submetidos nos seus treinamentos. E aí, então, durante a reportagem, ele chegava a passar mal, quase desmaiar. Ele tinha que ser muitas vezes tirado de lado, quase que socorrido, para ele aguentar e descansar um pouco, enquanto os outros jogadores já estavam adaptados àquilo ali. E isso nos fala, porque para nós alcançarmos aquilo que o Senhor tem nos chamado a viver, não é algo que nós vamos alcançar sem esforço, sem empenho, sem uma dedicação a mais. A Bíblia fala que Simeão, ele estava voltando do campo, quando ele carregou a cruz para Jesus. Ele estava voltando de um dia de trabalho no campo, que talvez é algo que está fora da minha realidade, da sua realidade. Um dia de trabalho no campo. Você já parou para imaginar um dia de trabalho na enxada? Um dia de trabalho no sol, voltando do trabalho, e aí, no propósito eterno de Deus, Deus pega ele para a hora extra, e fala, agora que você já dedicou o seu turno de trabalho, agora você vai dedicar um pouquinho mais, agora você vai carregar uma cruz. E você vai ajudar o que vai ser crucificado também. E esse era Cristo. Para nós alcançarmos, para nós vivermos tudo quanto o Senhor tem nos falado, não basta apenas nós sermos bons ouvintes. Nós temos que nos esforçar para sermos bons praticantes da palavra que temos recebido. A vitória tem um preço, irmãos. Toda vitória tem um preço. Nós temos ouvido muitas vezes Deus falar que a graça não é assim tão de graça para nós. Jesus morreu na cruz, sim, em nosso lugar. Ele fez o que nós não podíamos fazer. Mas para que nós possamos desfrutar de tudo quanto o Senhor tem falado ao nosso coração, Ele requer de nós um esforço. Todo vencedor se submete ao que não gosta, para alcançar o que busca. Outra coisa que Deus colocava no meu coração, que o tempo de treinamento é imperceptível aos olhos das multidões. O tempo de treinamento é imperceptível aos olhos das multidões. É muito fácil nós vermos a história de Davi. As multidões viram Davi vencer o gigante, mas não viram o treinamento pelo qual Davi passou na sua vida, para estar preparado para vencer gigantes. Amém? Para que ele vencesse gigantes diante da multidão, ele teve que vencer um leão e ele teve que vencer um urso, quando ninguém via, quando ninguém presenciava, quando ninguém estava ali o apoiando, quando ninguém estava dando a ele uma palavra de motivação, de incentivo, dizendo, vai, você é um campeão, você vai vencer, Deus tem planos maiores para a sua vida. Ele estava ali sozinho, ele e o Senhor, entendendo o que Deus tinha para ele naquele momento, e ele estava pronto, ele estava aceitando os desafios de Deus. E ainda que você não saiba, ou eu não saiba, aonde Deus quer me levar, aonde Deus quer te levar, eu quero dizer para você que os desafios, o treinamento de Deus é um desafio na nossa vida, e muitas vezes você vai passar por esses desafios sozinho, longe dos aplausos,
longe das palavras de incentivo. Você vai ter que ter uma forte convicção no seu espírito daquilo que Deus quer fazer em você e quer fazer através de você. E isso, irmãos, está sendo construído em nós, dia após dia, pela palavra de Deus. Amém? Cada palavra que o Senhor está liberando sobre a nossa vida, algumas vêm sobre nós com grande impacto, algumas vêm sobre nós com grande alegria, mas essas palavras, elas são os instrumentos de Deus para nos forjar, para nos preparar para aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Uma frase que sempre marcou a minha história foi que soldados são formados nos quartéis, mas guerreiros são forjados no furor das batalhas. Soldados são formados nos quartéis, mas os guerreiros, eles são forjados. E eu não sei se você sabe o que é forjar. Forjar é levar um material, um aço, a uma alta temperatura e depois esfriá-lo lentamente. Às vezes o tempo de forja é alto, às vezes a temperatura sobe, e ela tem que subir mesmo, porque senão o aço, ele fica impossibilitado de cumprir o seu propósito. Ele tem que ser endurecido, ele tem que ser enrijecido. E Deus quer levantar uma geração de homens e mulheres fortes. Amém? De homens e mulheres que estão sendo preparados pelo Senhor nessa casa para cumprir os propósitos de Deus, não apenas para essa semana, irmãos, não apenas para esse ano que está se terminando, mas para tudo aquilo que Deus está nos chamando e vai ainda revelar diante dos nossos olhos aquilo que Ele quer que nós façamos. Então, cada dia da nossa vida, cada oportunidade que o Senhor nos dá, cada desafio que o Senhor nos faz. Às vezes você está lá no seu departamento e você está sendo desafiado e você acha que aquilo é apenas um capricho do teu líder. Não, aquilo está forjando você para coisas maiores na sua vida. Amém? Irmãos, crescer dói. Nós já ouvimos isso muitas vezes. Crescer dói. Nós precisamos ser desafiados. Todos nós precisamos ser desafiados. E quando nós começamos a prever que vai vir algum desafio, a tendência natural da nossa carne, da nossa alma, irmãos, é querer recuar. É querer dizer, não, vamos esperar mais um pouco. Agora não, deixa isso para depois. Mas são esses desafios que estão nos formando. São lá os leõezinhos, os ursos que nós estamos enfrentando. Não vou dizer ursinho, porque senão as meninas vão pensar que é aqueles ursinhos. E nem sempre são ursinhos não, irmãos. Eles vêm, eu não sei dizer como é que chama o som que o urso emite, né? Não vou falar, senão vou falar errado, mas muitas vezes ele vem gritando no nosso ouvido. E é tão tremendo na história de Davi, irmãos, que Davi ele disse assim: quando o leão e o urso veio, eu corri na direção deles. Porque ele entendia o propósito, que naquele momento era salvar aquelas poucas ovelhas. Ele estava dizendo, eu estava aceitando o desafio. Irmãos, o único exército na terra que marchou para trás foi o exército de Saul. Cada dia que Golias bradava, eles marchavam um pouco mais para trás. Eles recuavam um pouco mais. Cada dia, 40 dias, 40 dias Golias bradou. E por 40 dias, um exército, o mais poderoso da terra, diga-se de passagem naqueles dias, marchou para trás, recuou. E olha que eles já tinham obtido grandes vitórias como exército. Porque às vezes, irmãos, nós temos uma vitória no coletivo, mas nós estamos fracassando no individual. E aquela guerra, irmãos, era uma guerra excepcional. Porque todas as guerras eram exército contra exército. Mas naquele dia, Deus permitiu que aquele gigante fizesse uma proposta diferente. E o gigante disse assim, hoje vai ser um homem contra um homem.
Porque às vezes, irmãos, dentro da coletividade, nós vamos no vácuo. Muitas vezes nós pegamos rabeira na oração de alguém. Nós entramos no louvor do outro e louvamos junto. Não é nem o nosso louvor, é o louvor da igreja, da coletividade. É errado? Não, não é errado. Porque uma brasa, ela está ali dentro do braseiro para um aquecer o outro mesmo. Mas tem momentos, irmãos, que Deus ele permite que o gigante venha e fale, hoje é um homem contra um homem. É Deus falando para mim e para você, olha, hoje eu quero saber o quanto eu estou formando algo em você. Porque você precisa se levantar para cumprir o propósito de Deus na sua vida. E Deus permite isso na nossa história. Há um livro do apóstolo Lucas que diz assim, que o falar nunca é um ato inocente. Não é assim? E quantas orações nós fazemos, irmãos, que a gente acha até bonitinha a oração. E Deus está recebendo tudo aquilo, dizendo, tá, na hora certa, a gente conversa sobre isso. Os mais antigos aqui vão se lembrar, mas não precisa se manifestar para não ficar com vergonha, tá? Eu assumo. Quantos de nós já cantamos aquela canção, eu quero ser Jesus amado como um vaso na mão do oleiro? Ah, que lindo cantar aquela canção, a gente se emociona, né? Fica tudo quebrantado, ah, Senhor, quebra a minha vida, me faz de novo. Aí Deus vem e coloca o dedo só para ver a textura do barro, a gente já começa a gritar, Deus, não estou aguentando mais, é muita pressão. Ele fala, filho, mas eu nem amassei, eu só fui sentir a textura. Você já está gritando. Vamos entrar nesse texto que nós lemos como base. Paulo ele fala assim, ele começa exortando Timóteo, ele diz assim, Timóteo, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo. Irmãos, parece que Paulo está falando assim, sonho de Deus, fortalece-te na graça que há em Cristo. Porque nunca se... vou fazer 1 ano de sonho. E 32 anos de caminhada. E eu nunca vivi algo que eu vivo hoje. De se ministrar a Cristo. E essa era a base do treinamento de Paulo na vida dos seus discípulos. Veja que Paulo ele parte desse princípio. Antes dele edificar alguma coisa, ele coloca um fundamento, ele fala assim, olha, Timóteo, você quer viver, você quer entender que você foi criado para vencer, Timóteo? Primeiro, fortalece na graça que há em Cristo. Irmãos, nós ainda precisamos de um nível de entendimento sobre graça. Graça é muito mais do que aquilo que nós desfrutamos. Aquilo que Cristo fez por nós, irmãos, não é apenas para nós termos uma experiência e nos alegrarmos. A graça de Cristo, ela é suficiente para nos fazer transcorrer os nossos anos de vida na terra, independente das experiências. Nós transcorremos esses dias desfrutando, celebrando a vida que Deus tem dado a nós em Cristo. Independente de qualquer situação. Há muitos textos que Paulo escreve falando dessa graça. Não vou entrar nisso porque não quero parar só nessa parte do texto. Mas Paulo começa lançando esse fundamento. E aí ele fala então, o que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis, capacitados, a fim de que possam igualmente discipular a outros. Versículo 3. Participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus.
Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porquanto seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. A primeira, dentro de 3 coisas que Paulo quis trazer, 3 bases, 3 princípios que Paulo quis estabelecer na vida de Timóteo. Primeiro, a característica de um soldado. O que essa característica ela tem de importante para nós nessa noite? Eu vou usar uma palavra que foi a que Deus colocou no meu coração, mas enquanto eu estava ali sentado ou adorando ali, eu comecei a me lembrar que essa tem sido uma palavra assim muito usada nesses dias, mas eu nem me peguei nisso quando preparava. Militante. Irmãos, tem sido uma palavra assim, quase gerando em nós uma abominação nesses dias. Porque quando a gente fala de militante, ou ouve falar de militante, a gente já começa a ver uma coisa assim tão negativa na nossa nação nesses dias. Porque tudo se liga a questões negativas. Não vou entrar nesse mérito, mas eu quero trazer um resgate a essa palavra militante. Amém? Porque nós fomos chamados, irmãos, nós não fomos chamados para ser membros de uma igreja. Nós não fomos chamados para ser participantes de culto. Nós fomos chamados para uma causa muito maior do que isso. Nós fomos chamados para nos envolver com o reino de Deus, com a nossa vida. Amém? Nós fomos chamados, irmãos, e Paulo, ele queria gerar isso na vida de um jovem, dizendo para ele assim: olha, você deve entender que você foi alistado, que você foi convocado para uma grande guerra. Eu não sei que quantos serviram o quartel, eu servi já há alguns anos. E eu me lembro no dia da minha entrevista no quartel. Como todo jovem eu não queria servir. Como todo jovem eu tinha alguns medos do quartel. Ainda mais em Caçapava, que sempre o batalhão de Caçapava sempre teve uma história muito forte nessa questão do exército. E quando eu cheguei para a entrevista, eu me lembro até hoje, eu fiz a entrevista com um tenente, e ele perguntou assim para mim, para um jovem com 17 anos, você quer servir? Eu disse não. Ele disse, mas você vai servir. Eu fiquei até com vontade de perguntar para ele, então, por que o senhor perguntou? Se eu não tenho outra opção. Irmãos, e foi assim, isso foi na entrevista. Passada uma semana nós retornamos, e aí foi o dia da chamada. E aí começou aquele grupo de rapazes, né? E começou a chamar os nomes. Quando chegou no H, eu fiquei aqui naquela expectativa, porque ainda alguns seriam dispensados. E aí quando passou o H, não me chamou. Dentro de mim eu já estava, né? Fui dispensado. Aí eu pensei, vai que o meu nome está escrito com U, porque em alguns lugares alguém escreve Hugo com U. Pensei, vai que erraram e colocaram o U com U, né? Aí eu esperei a lista toda ser chamada. Eram mais ou menos 100 pessoas. E aí, quando chegou, terminou. Eu pensei, fui dispensado. Por questão de minutos, irmão, chegou alguém, tocou na perna do oficial que estava chamando e falou assim, entregou um papel. E o oficial falou assim, espere mais um pouquinho, porque chegou uma nova lista e nós vamos ter que chamar mais alguns. Mais 10. E aí quando chegou no H, estava lá Hugo. Não escapei. Desde a entrevista eu já tinha um decreto sobre a minha vida. Você vai servir. Enfim, quero só usar isso como uma ilustração. Não vou falar do exército brasileiro. Vamos falar das marcas de um soldado em Cristo. Irmãos, o exército é algo violento. Eu servi numa companhia, que era a companhia da brigada, e ali eles
colocavam dentro de nós que aquela era a companhia de elite do quartel, e a gente acreditou nisso. Eles chegavam até a falar para nós assim, olha, um soldado dessa companhia vale quase o mesmo que um sargento das outras. E a gente acreditava nisso. O exército é algo que causa em nós uma marca muito forte. Você sabe que ainda hoje, tem dia que eu sonho que eu estou no exército. Já sonhei que eu estava com a idade que estou hoje, no meio dos soldados novinhos e mandando eu fazer os mesmos exercícios, e eu tenho que falar para a pessoa, olha, eu não aguento mais, eu não tenho mais essa idade para fazer tudo isso. De tal forma nós ficamos marcados, porque você veste uma farda, porque você é posicionado de uma tal forma, isso entra em você, isso marca você. Paulo queria colocar isso na vida daquele jovem Timóteo, dizendo para ele assim, a partir de hoje você está sendo convocado por uma causa que é maior do que você mesmo. Ele estava querendo dizer assim, olha, há uma razão para você existir. Há uma razão para você existir. Irmãos, quando nós como igreja entendemos que ser igreja não é ter uma denominação, não é carregar numa camisa o nome de uma denominação, mas é ser inserido em um propósito eterno de Deus. O ano passado eu estava num culto sentado, o pastor Henrique pregou naquela noite. Eu tinha um trabalho em Caçapava, alguns sabem a minha história. Lutei até as minhas últimas forças, até com Deus, até que Deus me venceu. Deus foi tirando tudo, e tudo mesmo, foi tirando. Primeiro Ele me tirou do ministério, falou, é hora de sair, eu saí. Me perguntava para onde você vai, não sei, Deus falou para sair, mas não falou para onde que eu vou. Aí Deus foi preparando tudo, colocando as pessoas para, de alguma forma, ser um canal. E ali as coisas foram se conduzindo. E nós chegamos aqui em 2016. Ficamos um ano caminhando. Mas algo dentro do nosso coração, na minha vida, na vida da minha esposa, meus filhos, e nós caminhando com o Senhor. Porque Deus já havia construído algo dentro de nós, ao longo da vida, de servir a Deus, de deixar-se gastar ao longo da sua história, por uma causa, por uma razão. Há uma razão para tudo isso. Mas quando nós chegamos aqui, irmãos, eu estava dividido. Até o ano passado eu estava dividido. Eu estava caminhando numa paternidade que estava fazendo muito bem para mim, algo que eu nunca tinha experimentado na minha vida, mas eu estava dividido, cocheando entre dois pensamentos, entre o sonho, entre Caçapava. E quando eu ouvi a primeira vez falar assim, não é projeto do sonho abrir igreja em nenhuma outra cidade, eu fiquei assim, ai meu Deus, bem que podia ser diferente, mas Deus foi trabalhando, Deus foi falando. E aí naquela noite o pastor Henrique estava pregando, e eu lembro muito bem o testemunho dele. Ele começou a falar que nem queria pregar naquele dia, daí ele conversou com o apóstolo Hélio, aí ele veio pregar. Irmãos, eu não sei se todo mundo lembra da mensagem dele, se marcou a sua vida, mas falou na minha vida de uma forma, aquela ministração naquela noite me posicionou. Eu vou dizer para você, sabe qual frase que me posicionou naquela noite? Foi, se você não tem uma visão específica para a tua vida, para o teu ministério, a visão da casa é a tua visão. Eu nem era membro no sonho, não tinha sido recebido, eu era uma pessoa que estava caminhando, lado a lado. Mas aquela palavra entrou na minha vida naquela noite. Eu saí daqui calado, como muitas vezes eu saí daqui, fui embora para Caçapava calado, não queria nem conversar, algumas vezes até com raiva daquilo que eu tinha ouvido, porque me chacoalhava. Mas naquela noite não, eu saí calado, porque eu falei, eu preciso digerir isso. Foram duas frases que me pegaram naquela noite. Primeiro, a tua paternidade tem que saber o que você porta. Aquilo me pegou, eu falei, eu preciso sentar essa semana, que eu tenho que conversar, tenho que me abrir um pouco mais. E a segunda foi essa.
Eu pergunto para você nessa noite, qual é a visão de Deus para a sua vida? Se você não sabe qual é a visão de Deus para essa casa, talvez eu não saiba o tanto quanto eu deveria saber. Talvez você não saiba o tanto que você deveria saber. E é isso que muitas vezes, irmãos, nos impede de militar uma causa, de vestir uma camisa. Não essa camisa. Não estou falando de uma camisa de malha. Estou falando de uma causa. A Bíblia fala que quando olharam para Jesus, eles traziam no rosto dele, ele estava resoluto de ir a Jerusalém. Estava estampado no rosto dele. Um soldado, ele milita a causa do exército que ele faz parte. O que vai nos fazer, irmãos, não uma pessoa vencedora, mas uma igreja de vencedores, é quando nós estivermos militando. Irmãos, um treinamento no exército não é fácil. Graças a Deus eu não fui para nenhum combate. Mas só o treinamento você já quase morre. Uma semana de treinamento num acampamento você quase morre. Às vezes a gente reclama de 2 dias de retiro. Ai, não aguentava ver a hora de acabar o retiro. Irmão, 5 dias no exército você volta sem vida. Eu me lembro que no primeiro acampamento eu dormi 3 dias com a mesma farda. Tomava banho de farda. Só para tirar o barro. Eu nem me enrolava no cobertor porque eu pensava na minha mãe. Eu falava assim, olha, ela não vai conseguir tirar o barro depois do cobertor. Então eu me enrolava na lona que era para forrar o chão. E às vezes a gente acha hoje que nós estamos sendo muito apertados. Não, irmãos. Deus quer nos marcar. Deus quer nos forjar. Não é uma hora que Deus nos acorda na madrugada que a gente fala, nossa, está sendo tão difícil porque o Senhor nem me deixa dormir, agora eu estou acordando de madrugada. Glória a Deus, porque quando o Senhor nos acorda de madrugada é porque Ele está dizendo, eu confio em você, eu confio na sua oração, confio na sua intercessão, eu posso livrar pessoas através da sua vida, porque eu tenho um intercessor na terra, que quando eu chamo Ele está pronto para dizer, eis-me aqui. Amém? Há muitas coisas que Deus quer nos formar, irmãos. Paulo disse para Timóteo, Timóteo, você tem que assumir uma identidade de um militante. Você tem que entender, Timóteo, que agora você não vai mais, e ele faz uma linguagem, ele fala assim, que quando você é militar, você não se envolve com a vida civil. E no ano que eu servi, irmãos, a gente como militar, a gente não podia nem sair a paisano. Era assim que era a linguagem, tinha que sair fardado. É essa a linguagem. Nós viemos a Cristo, irmãos. Nós viemos a Cristo, fomos trazidos a Ele. Nos tornamos um só com Ele. Estamos aprendendo dEle, o propósito dEle para a nossa geração e para as gerações futuras. Nós não temos o direito de nos envolver com as coisas deste mundo. De queremos mesclar, de queremos fazer um pouquinho para Deus. Eu não sei quantos há, mas tinha até uma linguagem que usava, né, no crentez, do crente Raimundo. Perdão se alguém chama Raimundo, irmãos, mas é só uma ilustração. Que diz que é um pouquinho com Deus e um pouquinho com o mundo. Não dá. Jesus nos comprou por inteiro. Amém? Você é inteiramente do Senhor. Nós somos inteiramente dEle. Então não há nada que a gente possa ceder para alguma coisa, a não ser o Senhor. Não dá tempo mais de nós nos comprometermos com as coisas deste mundo, irmãos. Não dá tempo mais para nós sermos crente no templo. E fora do templo nós temos uma outra vida. Alguns até falam assim, não, mas eu tenho a minha vida social. Que vida social? Ah, mas na minha vida secular, que vida secular? É Cristo.
é Cristo. 24 horas por dia é Cristo. A segunda marca que Paulo quis transferir para a vida de Timóteo, e serve para nós, é a do atleta. Eu já falei um pouco sobre isso. Atleta, que marca que Paulo queria colocar na vida dele? Aprender a vencer debaixo de pressão. Irmãos, pressão é bom. Você sabia que pressão é bom? É sim, pressão é bom. Pressão amolece a carne. Não amolece? Pressão. Há um hino que não é da minha época, mas eu cheguei a conhecer, já era escrito, viu, irmãos? Esse é mais antigo. Esse não estava dentro da água, mas estava debaixo. Que fala assim: calmo, sereno e tranquilo. Alguém se lembra disso aí? Não me envergonhe, irmãos. Se lembra, pode. E às vezes é algo que nós queremos na nossa vida. Eu quero viver calmo, sereno e tranquilo, irmão. Não dá. Se você aprendeu a fórmula de como viver e se envolver com o reino de Deus e ainda conseguir viver calmo, sereno, tranquilo. Pastor, mas no espírito. O problema é que às vezes a gente espiritualiza, tem que espiritualizar, mas às vezes a gente espiritualiza algumas coisas que não dá. Não, agora eu não vou mais orar. Mas não vai mais orar? Nós não podemos caminhar de um extremo para outro extremo. Nem temos que ser legalistas e achar que agora tudo é pelo que eu faço. Não, irmãos, é por aquilo que Ele fez, é por aquilo que Cristo fez por nós. Mas para eu viver tudo isso na minha vida, irmãos, dentro deste mundo que nós vivemos, de um mundo corrompido, de um mundo destruído no pecado, irmãos, não tem como você não ser pressionado. Você é pressionado no seu ambiente de trabalho, você é pressionado dentro da sua própria casa. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, irmãos, eu tinha 17 anos, e as primeiras pressões que eu tive na minha conversão foi dentro da minha casa. Foram os meus pais, que na época não se converteram, quem se entregou a Jesus fui eu, e eles começaram a me pressionar. Eu me lembro, um dia eu estava lendo a Bíblia e chegou uma amiga da minha mãe e falou assim: nossa, não é a primeira vez que eu chego aqui e o seu filho está lendo a Bíblia. Fala para ele que quem lê a Bíblia fica louco. E eu acho que eu fiquei mesmo, né? Mas glória a Deus. É pressão no seu trabalho. É pressão para você manter o seu testemunho, para você elevar o teu nível de fé. É pressão. Mas a pressão é boa, irmãos. Porque é essa pressão que está nos levando a um nível muitas vezes maior de compromisso com Deus. E numa casa de paternidade, então, aí que você não foge da pressão mesmo. Porque quando você não percebe, Deus fala para a tua paternidade. Ah, não é assim? E aí você acha tudo tranquilo, né? Você percebeu que não está tendo pressão, mas aí o teu líder chega para você e fala: ei, como é que está aí as coisas? Como é que você está? Pronto. Quer ver uma frase que dá pressão na gente? É quando a nossa paternidade chega e fala assim: como é que você está? Já dá pressão, não dá? O que é que Deus está falando com você? Pronto, você até gagueja. Mas essa pressão é boa, porque está gerando algo em nossas vidas, irmãos. O atleta que quer alcançar a vitória, ele não acorda 10 horas da manhã. Você já imaginou um maratonista correndo 15 minutos por dia, dando um trotezinho todo dia de 15 minutos? Ele consegue ganhar uma maratona? Quando eu assisti uma maratona, né? Só assisto. Não fui chamado para ser maratonista. Hoje em dia está difícil até os 100 metros rasos. Quanto mais a maratona. A gente está fazendo 100 metros rasos no tempo de uma maratona, né? Que aí coisa começa a ficar ruim, né? Mas eu estava vendo
o técnico, né, uma pessoa técnica falando de como o corpo humano ele vai sofrendo ao longo de uma maratona. Os níveis de sofrimento que o atleta ele passa ao longo da maratona, com 10 quilômetros. Quando ele chega aos 20 quilômetros, eles têm tudo. A ciência hoje consegue mapear tudo isso, explicar tudo isso. E eu lembro que o comentarista perguntava para esse técnico, falava assim, mas tá, o que ele está passando agora, se fosse uma pessoa comum? Ele falou assim, não suporta, morre. Porque o coração chega num estágio que... Só que ele não chega naquela condição de suportar aquilo da noite para o dia. Ele começou um dia com níveis mais baixos. Ele começou a níveis de pressão mais baixos. E aquilo foi treinando e preparando ele para chegar na condição de um campeão, de uma maratona. Amém? Eu não sei qual é o nível de pressão na sua vida. Eu tenho aprendido na minha vida, irmãos, que no nível que nós nos encontramos, no nível que eu me encontro, no nível que você se encontra, ele por si só não é para ser para nós um nível de acomodação, ele já é um desafio para nós. Se você está num nível que você está achando assim, está tudo tranquilo na minha vida, talvez é porque você desceu um degrau. Nós aprendemos isso, acho que foi com o pastor Juscelio, não me lembro agora, porque é tanta gente que tem ministrado na nossa vida. Porque quando você sobe de nível, irmão, sobe o nível de pressão também. E às vezes quando a gente é levantado pelo Senhor, ou elevado pelo Senhor a um outro nível, e a gente começa a sentir uma pressão nova, num nível que a gente ainda não experimentou, a tendência humana é querer recuar, é querer descer para aquele nível que você já estava adaptado, acostumado. Está tudo tão tranquilo na minha vida. Nossa, eu estou passando um tempo maravilhoso, sabe? Está tão tranquilo. Às vezes nós temos que tomar cuidado. Será que essa tranquilidade toda não significa que a gente desceu um degrau para um nível de acomodação, um nível de uma adaptação já passada na nossa vida? A marca de um soldado é algo muito importante que Paulo queria transferir na vida de Timóteo. E a última marca que Paulo falou para ele foi de um lavrador. E Paulo disse assim, o lavrador que trabalha arduamente, deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Pensa bem sobre o que estou afirmando, pois o Senhor te fará compreender tudo. O lavrador que trabalha arduamente. Quais são as marcas de um lavrador, irmãos? Paciência. O lavrador ele tem que trabalhar com paciência. Ele planta a semente, ele sabe que tem um tempo certo para plantar. Cada semente tem um tempo certo de desenvolvimento. Ele sabe que ele tem que regar aquela plantação sem ver nenhum fruto aparente. Junto dessa paciência do lavrador, nós encontramos a fé. Porque caminhar, irmãos, sem ver o resultado daquilo que nós estamos esperando, é exatamente o que a Bíblia chama de fé. A fé é a certeza do que eu não vejo, das coisas que eu ainda não vi, mas eu sei que está plantado. Eu sei que a semente foi plantada. E quando eu sei que a semente foi plantada, eu não volto lá para cavar, para eu ter certeza. Por que será que não brotou? Porque tem um tempo. E a gente volta novamente naquela palavra, processo. Mas o Senhor falou. Mas ainda não aconteceu.
não aconteceu. Porque cada semente, ela tem um tempo. E o lavrador, ele tem que ter a paciência, a certeza, a fé é a certeza de que está plantado, de que vai frutificar. Irmão, se nós não agirmos por fé, nós tentarmos fazer a obra de Deus, o reino de Deus, pela nossa mente, pelas nossas forças, pela nossa capacidade humana, pelo nosso intelecto, nós nos frustramos. Você faz um atendimento, você ora para uma pessoa e muitas vezes você não vê o resultado, mas algo está plantado naquela vida, algo está florescendo naquela vida, e no tempo certo aquilo vai florescer e vai dar fruto. Mas nós não podemos caminhar para um imediatismo achando que, não deu certo, nada vai acontecer. Paulo sabia, olhando para Timóteo, eu creio que Paulo estava ensinando Timóteo, mas ao mesmo tempo ele estava olhando e ele estava dizendo assim: eu estou plantando na vida dele. E nem tudo aquilo que eu estou plantando eu já estou vendo, mas eu sei qual é a semente que está sendo plantada na vida dele. E eu sei que essa semente tem vida. E eu sei que essa semente tem um tempo para produzir esta vida nele. Nós não caminhamos por vistas, nós caminhamos por fé. Só para nós fecharmos a mensagem. O soldado, a militância, o vestir a camisa, o fazer parte de tudo que o Senhor tem nos chamado, o entender do propósito de Deus para a minha vida pessoal, para a coletividade, o atleta, aquele que se submete a pressões, aquele que aceita o desafio para crescer, para se desenvolver, para chegar ao nível, para alcançar aquilo que está sendo proposto na sua vida. O lavrador, aquele que caminha pela fé, aquele que confia na semente, aquele que sabe que a semente é boa, e a semente que nós trabalhamos não é outra, senão o próprio Cristo na nossa vida. Nós não temos semeado muitas sementes, nós temos semeado uma boa semente. E a semente que nós temos semeado, irmãos, é Cristo. E ela por si só é suficiente para produzir em nós aquilo que o Senhor espera encontrar na nossa vida. Eu quero terminar com a segunda carta de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro 1. Pedro, ele escreve para a igreja. Ele coloca outras características, mas eu quero terminar com uma frase dele. Segunda de Pedro 1, a partir do versículo 5. Amém? Pedro diz assim: por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude, a vossa fé, e o conhecimento, a virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade, a perseverança, e a fraternidade, a piedade, e o amor, a fraternidade. Pedro aqui está falando de marcas de Cristo em nós. Versículo 8, ele diz assim: porquanto, se essas virtudes existirem e crescerem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem tampouco infrutíferos no perfeito conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Voltando para a questão do soldado,
do atleta e do lavrador. Se essas virtudes existirem, e Pedro vai além, ele fala, e crescerem em vocês. Se nós deixarmos o Espírito Santo gerar em nós as qualidades do soldado, do militante, as qualidades do atleta, que se expõe aos esforços por causa de uma premiação, as qualidades de um lavrador, se essas coisas existirem e crescerem em nós, Pedro diz assim, elas não nos deixarão, primeiro, ociosos. Em segundo, nem tampouco infrutíferos no perfeito conhecimento do Senhor. Nem ociosos, nem infrutíferos. Que o Senhor nos livre, irmãos, de viver uma vida ociosa e também nos livre de vivermos uma vida infrutífera. Fruto não é resultado. Resultado, eu gosto até de usar uma frase assim, resultado é o resultado de um processo, mas fruto é natureza. Ninguém precisa bater na goiabeira para ela dar goiabas, ela vai produzir. A natureza dela vai levá-la a dar o fruto. Se nós deixarmos o Espírito Santo, se nós nos deixarmos ser envolvidos e levados por Ele, para que Ele possa forjar em nós essas marcas, nós não seremos nem ociosos e tampouco infrutíferos. O Senhor encontrará em nós o que Ele espera da nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé.